Olá pessoal, hoje nós vamos falar dos assuntos mais comentados e relevantes dos últimos dias, que é sobre o coronavírus. Mas você pode estar se perguntando, o que um grupo de físicos, que só estuda matemática, contas e essas coisas do universo, vai querer se meter nessas coisas de biologia, de vida e de natureza? Bom, se você continuar até o final do vídeo, você vai acabar descobrindo o que a gente pode dar nossa ajuda e também descobrir um pouquinho mais sobre esse vírus e por que você deve, e se você não está, você devia estar em casa, parado, sem se mover, sem ir para nenhum lugar, trancado dentro da sua residência. Então vem comigo e a gente vai aprender um pouquinho mais sobre a física, a mecânica estatística e um pouquinho também sobre o coronavírus. Então é isso. Aproveitando que você vai estar aqui, se inscreva no canal, dê um joinha, acompanhe nossas redes sociais, a gente posta bastante no nosso Instagram e também nas outras redes. Então siga a gente lá e fique ligado em todos os conteúdos do canal. Bem, como todos devem estar sabendo, atualmente a gente está sofrendo pela pandemia do coronavírus, que é um vírus que ele gera a doença do Covid-19 e é uma doença que ela, mesmo que aparentemente não pareça tão violenta, como uns certos presidentes têm falado por aí, ela tem uma taxa de hospitalização e de morte baixa, mas com uma taxa de transmissão extremamente alta. Então, uma pessoa que pega, ela é muito fácil para transmitir para outras pessoas. Isso acaba espalhando o vírus de uma maneira muito rápida e muito eficiente. Então, por exemplo, se apenas 1% de 1 milhão de pessoas ficarem internadas, ainda é um número muito grande e a gente acaba não tendo essa quantidade de leitos de UTI e de hospital para essas pessoas. Então a gente acaba perdendo um pouco a noção do vírus e achando que ele é menos perigoso do que ele realmente é. A grande questão dele é essa taxa de hospitalização ser extremamente alta quando comparada à taxa de infecção. Porque mesmo que você não fique doente, você pode pegar o vírus, passar para os seus parentes, para os seus amigos, e eles acabarem, por ser menos resistentes, acabar ficando internado e isso acabar lotando todos os hospitais e causar morte não só por ele, mas por outras pessoas que às vezes precisam do hospital, mas não poderiam estar lá, por causa que alguém vai estar utilizando a vaga por conta do Covid-19. Mas você deve estar se perguntando por que eu estou tentando explicar um pouquinho sobre isso para você. E para a gente poder entender um pouquinho mais sobre essa taxa de contágio, essa velocidade, como esse contágio funciona, a gente vai usar um ramo da física que ele é muito importante, recente e popular, que se chama mecânica estatística. Como você deve imaginar, esse nome ele tem duas coisas que você deve talvez conhecer, que é mecânica e estatística. A mecânica ela geralmente descreve o movimento dos corpos e a estatística ela usa uma grande quantidade de coisas para fazer previsões e leis. Então, o que é a mecânica estatística em si? Então, como você deve imaginar, a ideia é você juntar os elementos da física e da mecânica junto com elementos da estatística. E a gente usa isso muito para estudar fenômenos termodinâmicos. Então, em vez de você estudar uma chaleira esquentando, ou um cubo de gelo derretendo, ou uma coisa muito macroscópica, você vai pegar as partículas daquele seu objeto de experimento e vai começar a estudar como as partículas dele se movimentam, interagem e geram essas leis de termodinâmica que a gente conhece. Então, em vez de eu pegar uma chaleira, eu vou pegar todos os átomos de água, todas as partículas de água dentro dela e vou começar a ver como é que essa partícula se mexe, como essa partícula se mexe, como essa partícula se mexe e como todas as partículas dentro daquela jarra de água dentro se mexem. E aí quando eu calculo a interação de uma com a outra, então eu tenho essa partícula de água se mexendo para cá, essa daqui se mexendo para lá, e cada uma delas vai ter um movimento e uma direção, uma velocidade, e isso tudo a gente estuda em mecânica. Então, a parte mecânica da mecânica estatística é isso, eu pegar o meu sistema, eu pegar as partes pequenininhas dele e estudar o movimento deles. Imagina estudar o movimento de todas as partículas de uma chaleira d'água. A gente não conseguiria, porque a gente vai começar a trabalhar com quantidades absurdas de números. Nós não vamos mais tratar com uma chaleira, a gente vai tratar com cada partícula, cada molécula de água que tem dentro da chaleira. E aí você não tem 15 moléculas de água. Você não tem 20, não tem 100. Você tem coisas da ordem do número de Avogadro, que é um dos maiores que a gente tem. Imagina um 6 seguido de 23 zeros. Eu não sei nem quanto papel seria necessário para fazer tudo isso. É muita coisa. Então, imagina que 1 mol, que seriam
6 seguidos de 23 zeros, moléculas de água, cabem numa tampinha de Coca-Cola. Agora imagina quantos mols eu não vou ter num litro d'água. É muita coisa. Então eu não consigo pegar e calcular a equação de Newton para essa molécula, aí para essa, aí calcular a equação das velocidades para essa, para essa, para essa, para essa, ver para onde que elas estão se movimentando, qual a velocidade, qual a força, qual todas as características. Então o que eu faço? Eu uso a mecânica estatística. Eu pego mais ou menos como é o comportamento médio dessas moléculas, eu vejo para onde elas estão se movendo, como é que elas estão se mexendo, e em vez de eu calcular para cada uma delas, eu calculo a média entre elas e eu uso algumas propriedades da estatística. Então, eu calculo para algumas e acabo generalizando. E isso acaba me levando às leis da termodinâmica novamente. Então, aí você consegue enxergar uma ligação entre o mundo microscópico e o mundo macroscópico. Você vê essa conexão entre eles e você acaba aprendendo que como você pode generalizar de um para outro. Então, a mecânica estatística ela acaba sendo essa divisão da termodinâmica, mas uma generalização dos objetos que eu estudo dentro da mecânica estatística. Então, em vez de eu estudar só uma molécula, eu vou estudar um conjunto delas e generalizar isso até chegar nas minhas leis da termodinâmica. E isso incrivelmente funciona, o que é o mais incrível. Você consegue pegar, sabendo a velocidade e o movimento médio de uma partícula, você consegue generalizar como que a sua chaleira está esquentando. Mágico, não é? Então, fazer física às vezes é muito divertido. Tá, e aí, onde é que entra a conexão entre a física, a matemática e o coronavírus? Bem, primeiramente, vocês vão ver esse gráfico aqui, que o Washington Post fez do número de casos nos Estados Unidos entre o dia 22 do 1 e 13 do 3. No dia 22 do 1 foi o primeiro caso, enquanto no dia 23 do 3 foi o caso já haviam mais de 2.179 casos. E aí você consegue ver como que essa curva ela vai crescendo. E essa curva, para quem já estudou, você sabe que ela é uma exponencial. Então você sabe que conforme o tempo vai passando, o número de casos vai crescer cada vez e cada vez mais rápido. E isso é muito importante. Você tem que entender isso para poder saber o porquê que você deveria e deve estar em casa durante essa pandemia, assistindo os vídeos do Ciência em Si, vendo outros vídeos de ciência, estudando para aquela matéria que está atrasada e aprendendo um pouco mais, mas não saindo de casa e não tendo contato com outras pessoas além das que moram na sua casa, indo somente para mercados e farmácias em momentos de urgência. Quando a gente vê esse gráfico, a gente já tem as primeiras intuições das conexões da física na matemática com essa nova pandemia. Mas o Washington Post ele fez um conjunto de vídeos e simulações onde a gente consegue realmente entender e ver como é que a gente consegue generalizar conceitos de física, da mecânica estatística, para essa pandemia. Cada um desses vídeos ele é composto de uma cidadezinha de 200 pessoas, onde uma delas tem o coronavírus. E a gente vai mostrar a diferença entre você não ficar em casa, então todas as bolinhas vão se mexer, entre algumas pessoas ficarem em casa, algumas outras não, e quais são as diferenças que você vai tendo ao longo da quarentena e da retenção das pessoas em casa e como que isso pode ajudar ou não a prevenir o vírus de se espalhar. Então a gente vai usar algumas bolinhas, você vai ter uma bolinha branca para as pessoas saudáveis, normais, você vai ter uma bolinha vermelha para as pessoas com coronavírus e você vai ter a bolinha roxa para as pessoas já recuperadas da doença. Então, primeiro você vai ter sempre uma bolinha que vai começar infestada. E aí vai ser a primeira simulação que a gente vai ver, que é sem nada acontecendo, a gente seguindo a vida normal. Vocês vão ver quanto tempo leva para uma pessoa só infectada, dentro de 200, levar essa doença para toda a população e depois a gente conseguir recuperar. Então, como você consegue ver, quando você não tem nenhuma contenção, nenhuma prevenção das pessoas, a nossa bolinha vermelha ela acaba batendo muito facilmente em outra, vai espalhando, vai tendo colisões aleatórias e isso vai espalhando muito rápido para toda a cidade. Então, rapidamente a gente já tem toda a cidade infectada e agora imagina que 1% dessa cidade tem que ser internada, então são 2 pessoas. Dessas 200, 2 pessoas estão internadas. Agora você imagina uma proporção muito maior. Uma cidade com 2 milhões de pessoas. Uma cidade com 200 mil pessoas. Já são números muito maiores de pessoas internadas e hospitalizadas só por coronavírus. Isso considerando um número baixo de internações. Porque nas últimas estatísticas tem dado um número um pouquinho maior que isso, de 3 a 5% de internações e pessoas que precisam ser hospitalizadas.
Então pense nisso antes de sair de casa. A gente identifica uma pessoa doente e tenta trancar 100% ela dentro de um local. Só que depois de um tempo, essa pessoa ela vai ter que ir no mercado, ela vai ter que ir na feira, ela vai ter que trabalhar. E aí se ela for no mercado, tudo bem, imagina que ela só vai no mercado e volta. Aí a moça do mercado vai ter que ir e vai ter contato com o comerciante que vai trazer o caminhão. Depois que essa pessoa que estava doente teve contato com a pessoa do caminhão de entregas, a pessoa do caminhão de entregas vai continuar viajando. E ninguém parou. Ninguém teve a contenção. Você trancou a primeira pessoa por um tempo, mas você não pode trancar alguém na casa dela para sempre. As pessoas ainda vão ter que comprar coisas, fazer alguns serviços básicos, mas você vai ter uma disseminação ainda menor do que a anterior. Você consegue ver aí que você tem uma quantidade de casas se espalhando de uma maneira mais devagar. Então você tem essa diferença entre pessoas doentes e pessoas saudáveis por um tempo maior. Então você vai ter menos pessoas doentes, mais pessoas saudáveis. Agora imagina que você pega todas essas pessoas da sua população e tenta parar o máximo delas. Você nunca vai conseguir parar 100%, mas imagina que você consegue parar 3/4 dela e apenas 1/4 fica se movendo. Então, das suas 200 pessoas, 50 vão poder se mover, que são as pessoas da área da saúde, pessoas que trabalham em mercados, farmácias, postos, os garis que ajudam a coletar o lixo. Essas pessoas que realizam serviços essenciais para a cidade não vão conseguir ficar parado, alguém vai ter que fazer algumas coisas. Então, esse 1/4 de população ainda continua se movendo, mas todos os outros 3/4 ficam em casa, parado e aproveitando o YouTube, curtindo alguma coisa, dando like no canal do Ciência em Si, essas coisas que são boas de se fazer durante uma quarentena. Agora, olha como é que é a propagação do vírus. Quando uma pessoa doente e os outros 3/4 da cidade ficam parados em casa, a gente tem uma propagação muito mais lenta. Você consegue ver que o número de casos ele cresce muito mais devagar e o número de pessoas saudáveis, assim que uma vacina ou uma cura for desenvolvida, ela cresce muito mais rápido e a doença acaba se extinguindo muito mais rápido também. E é por isso, com essas simulações que a gente consegue mostrar que você deve ficar em casa. Mas o que isso tem a ver com a mecânica estatística? Ué, imagina que cada uma dessas bolinhas é uma molécula de água. Se movendo, eu, como físico, se fosse uma molécula de água, eu conseguiria. Eu saberia que essa bolinha que imagina que está doente e essa daqui está saudável. Essa daqui está parada, no caso termodinâmico. E essa daqui está se movendo. Aí ela vem e bate nessa. Essa daqui vai começar a se mover, vai mover e vai passar. Em vez de ser a doença, é o movimento que ela passa de uma para outra. Eu, como físico, eu sei explicar isso. Eu tenho minhas leis da termodinâmica, eu tenho minhas leis da mecânica estatística. Então eu pego essas leis, essas ideias e eu levo para essas simulações do coronavírus e eu acabo conseguindo generalizar. Então eu consigo ter uma explicação muito boa utilizando as regras da mecânica estatística. Então a gente faz essas simulações, vê como ela se espalha, então a gente pega os nossos conhecimentos de mecânica estatística da física, nossos conhecimentos sobre a propagação de vírus da biologia, nossos conhecimentos de saúde, de gestão pública, junta tudo e acabamos conseguindo lutar contra essa pandemia de uma maneira mais eficiente. Então, é isso. Muito obrigado pela atenção. Espero que você tenha conseguido aprender um pouquinho mais sobre física e mecânica estatística. Mantenha-se em casa, não saia nesse momento de pandemia e tomem cuidado. Não comprem coisas exageradas no mercado. E é isso. Aproveitem a sua quarentena, tomem cuidado de vocês e dos seus próximos. E é isso. Dê joinha, se inscreva no canal e aproveite nossos próximos vídeos.